O Marco Teles e o grupo Coletivo Candeeiro lançaram uma música que, olha, foi uma verdadeira bomba no colo da cristandade e da massa evangélica no Brasil. Eles jogaram essa bomba e saíram correndo. Mas mais importante do que as questões da crítica em relação à música, se faz referência à religião de matriz africana, como o candomblé, a umbanda, é a intenção que há por trás dessa música e desse lançamento. Fique comigo neste vídeo, assista até o final para você entender a que eu estou me referindo. Bora pro vídeo. Assim que essa música começou a gerar polêmica e dividir opiniões na internet, no YouTube, eu ficava me perguntando e até pesquisei um pouco a respeito, até compartilhei no vídeo que eu fiz a respeito da música Auê, A Fé Ganhou, do Marco Teles e do Grupo Coletivo Candeeiro, sobre que foi algo espontâneo, e eles mesmos disseram que não foi algo intencional, que eles não quiseram fazer nenhum paralelismo com religiões de matriz africana, que eles não prestaram atenção na letra, mas agora, vendo como tudo está se difundindo e como eles mesmos receberam isso e estão jogando para o público, eu vejo, na minha opinião, que realmente a música foi pensada, foi intencional. Com toda a bagagem cultural, missiológica, ao saber dessa diversidade de cultura no nosso país e que principalmente no Nordeste do país predomina a religião de matriz africana. Então é pouco provável que nenhum dos cantores, nenhum dos músicos, ao ouvirem o produto final dessa música, tenha falado assim, cara, isso aqui vai gerar um auê. Eu até suponho, cara, que algum deles tenha escutado a música e tenha falado assim, cara, isso aqui vai gerar uma treta no meio da galera que você não tem noção, por causa do conteúdo e por causa de todos os elementos que são colocados na música de audiovisual. E aí o que acontece, cara? As pessoas estão percebendo isso, e aí vem várias pessoas na internet criticando as pessoas por fazer essa interpretação que é uma interpretação lógica. Não tem como você reprimir alguém, reprimir a grande massa do Brasil que está inserida nesse contexto cultural, de interpretar o óbvio. Ah, mas é porque as pessoas do Brasil gostam de músicas burras, que não levam a pensar, as pessoas não sabem interpretar texto, as pessoas não sabem reconhecer a estrutura de um poema, as pessoas não conseguem discernir teologicamente, fazer a exegese do texto de Lucas, de não sei o quê. Cara, cabe destacar que a exegese, quem faz é a pessoa. Você pode pegar qualquer texto e fazer qualquer exegese, compor uma música, escrever e dizer que é em cima daquele texto, cara. Quem fez a exegese pessoal, acho que foi o Marco Teles e o grupo que fez e compôs a música. Que não quer dizer que isso seja a exegese de todo mundo, que isso seja o que é tratado no livro de Lucas. Sim, trata sobre um grande banquete, que o rei convida, fazendo uma alusão aos judeus que não aceitaram, ele convida os gentios. Nós podemos interpretar de diversas maneiras isso e dar um sentido textual que não seja como nomes como Zé, como Maria, que naturalmente as pessoas da cultura brasileira vão interpretar como Zé Pilintra, Zé Malandro, Maria Padilha, Maria Mulambo. Então, o grupo seleto de pensadores, de filósofos e poetas e os eruditos, né, da cultura brasileira estão culpando a massa brasileira por não fazer parte desse grupo seleto. Então, assim, cara, o que a música precisa comunicar? Ela vai comunicar para um grupo seleto ou ela vai comunicar para o Brasil? O grupo seleto vai defender esse lado mais erudito, sabe, que entende de todas as coisas, que avalia de forma mais profunda a música, que pensa como o Marco pensou, mas e na cabeça do Marco, e na cabeça do pessoal do grupo? Eles vão pensar nesse grupo seleto, eles vão pensar assim, não, a gente está pensando assim, mas a galera lá vai pensar de outro jeito, a galera lá vai entender de outro jeito. Principalmente quando eu vi uma das integrantes do grupo Coletivo Candeeiro dizendo o seguinte, olha, e se nós tivéssemos composto essa música para conversar com o público de matriz africana, para evangelizar eles, se essa tivesse sido a nossa estratégia, nós teríamos que nos arrepender? Citando um texto de Atos capítulo 17, onde Paulo está em Atenas e ele vai ao Areópago para discutir com os filósofos sobre a religião, para apresentar o Deus verdadeiro a eles. Mas eu já vou voltar nessa questão do capítulo 17 de Atos, que eles estão utilizando para justificar esses elementos culturais dentro dessa música que se diz uma música cristã. Você querer culpar as pessoas por interpretar o óbvio, de quem é o erro intelectual? Porque, caramba, o Brasil ele é composto naturalmente por essa cultura de matriz africana. É por isso que o evangelho ele é assertivo, ele é objetivo, e não criando uma música ambígua, que fica uma dúvida na cabeça das pessoas a respeito do que está falando. Porque, por exemplo, essa música é uma música que tem elementos poéticos, uma filosofia muito aprofundada, enraizada no coração do Nordeste, porém, as pessoas precisam perguntar umas às outras o que isso significa. A música não serve para cantar em um culto coletivo, para evangelização, porque qualquer pessoa pode entender que não é o Deus verdadeiro, é outro Deus. Então, olha só, a música não serve para a pregação do evangelho. É uma música, é uma arte, que eu já deixei claro que eu aprecio o estilo de produção do Marco Teles e do grupo, eles são bem atípicos, diferente da massa de cantores gospel no Brasil. Eu deixo isso claro nesse vídeo meu aqui, ó, para você que ainda não assistiu o meu outro vídeo que eu falo sobre tudo sobre a música Auê, as simbologias e tudo mais, assiste esse vídeo aqui para você entender melhor, e você volta e assiste esse outro aqui que eu tô falando a respeito da intenção que eles fizeram, na verdade, dessa música. Vocês lembram que há um tempo atrás, né, há muito tempo atrás, na verdade, o Kleber Lucas saiu como ativista religioso contra a intolerância religiosa, e aí o discurso do Kleber Lucas
era parecido com esse, sabe? De que a cultura poderia estar dentro da igreja e as pessoas tinham que se ressignificar, porque tinha como os irmãos protestantes serem irmãos, amigos dos candomblecistas, dos umbandistas, das outras religiões de matriz africana, sem precisar necessariamente houver um ódio, uma violência e tudo mais. Até aí, eu concordo. Nós podemos respeitar a religião uns dos outros, entendendo o que cada um quer para si, o que cada um acredita. Inclusive, eu já vou voltar na passagem de Atos, capítulo 17, que eles utilizam para falar a respeito de Paulo, que Paulo abraçou a cultura para pregar e não sei o quê. Vamos lá. Então, o Kleber Lucas veio com esse discurso. Só que aí, depois de um tempo, o Kleber Lucas passou a frequentar o terreiro de Umbanda, passou a cultuar com as pessoas de religião de matriz africana da Umbanda, ele começou a cultuar, a louvar junto com eles na liturgia do culto. O Kleber Lucas levou paz de santo na igreja que ele é pastor. O Kleber Lucas se aconselha hoje com o pai de santo, que trocam ideias sobre o reino, né, para ele não sair da igreja ainda, que ainda não chegou a hora. O Kleber Lucas faz festas na sua casa regada a bebida alcoólica. Tudo isso em nome da cultura, tudo isso em nome da intolerância religiosa. É porque nós estamos derrubando o muro da inimizade, nós estamos aproximando as pessoas do evangelho. Ou seja, no final de tudo, o Kleber Lucas foi mais para lá do que trouxe alguém para cá. Eles colocaram o gênero gospel concorrendo com a categoria de premiação da Multishow. E aí quem foi que ganhou no primeiro ano como música gospel? Kleber Lucas e Caetano Veloso com a música Deus Cuida de Mim, uma música que já estava esquecida, apesar de muito famosa, e um cantor também que já estava esquecido, que é o Kleber Lucas, apesar de muito famoso, ter feito sucesso aí nos anos 90, e aí foi até 2013, depois foi esquecido, mas voltou de novo ao cenário, com a parceria com o Caetano Veloso e outras religiões. Eles ganharam o prêmio Multishow de música gospel. E aí o discurso do Kleber Lucas foi um discurso que eu nunca tinha escutado ele dizer. Diz que lá na favela onde ele cresceu, a vida era composta da mãe dele na assembleia e também no terreiro. Ou seja, revelou-se a verdadeira intenção. Na Igreja Assembleia de Deus, ou nos terreiros de candomblé, lá da favela da Coreia, onde eu nasci, em São Gonçalo. De maneira que essa música e esse momento representa a possibilidade de diferentes crenças poder viver de uma forma harmoniosa e respeitosa. Agradeço Caetano Veloso, desse momento lindo. Muito obrigado. Aqui o cristianismo deixou de ser monoteísta e passou a ser politeísta, ou seja, a gente adora a Deus, mas também adora outros deuses. A gente reconhece Deus como Deus, mas reconhece outros deuses como deuses também. Ou seja, a essência do cristianismo acaba aqui, quando a fé em um único Deus divide essa fé com outros deuses. E aí eu preciso trazer referência de textos bíblicos para dizer que Deus faz duras críticas e advertências em relação ao politeísmo, a servir a outros deuses. O Decálogo, em Êxodo capítulo 20, no versículo 3, começa com Deus dizendo: não terás outro Deus além de mim. Quando vocês forem entrar na terra de Canaã, não se misturem com os outros povos, com a cultura deles, com o Deus deles. Por quê? Porque eles farão vocês pecar. Eles farão vocês se afastarem de mim. O exemplo mais perfeito disso é o Kleber Lucas. O Kleber Lucas adotou o estilo de vida das religiões de matriz africana, sabe? É o tá tudo bem, é o tá tudo jóia. E aí, cara, é o que esconde essa falsa militância de que a igreja precisa se associar com a cultura do país, do mundo, para poder evangelizar as pessoas, sabe? É uma missão transcultural que transcende a cultura, mas quando você traz a cultura e se apropria dela e ela te leva para o mesmo caminho desvirtuoso, pecaminoso, cara, não faz nenhum sentido essa cultura. A cultura do Brasil, a cultura que o Brasil herdou por ser um país colonizado, não está acima do evangelho. As pessoas estão colocando isso, e que faz parte de uma militância, de dizer, você tem que abraçar suas raízes. Você não pode esquecer da cultura do seu país. É isso que o Marco Teles faz. E eu reconheço, como eu disse no outro vídeo. Porém, neste vídeo específico, fica uma carta aberta para as pessoas entenderem o que quiserem entender. E a maioria das pessoas entenderam que essa música foi feita em um apontamento para a religião Umbanda, para a religião candomblecista. Foi uma linguagem feita para eles. E aí elas estão sendo julgadas por compreender o óbvio. Aí, para entender isso, o que na verdade quis dizer, uma pessoa tem que ficar gravando vídeo, uma e outra tem que ficar gravando vídeo para explicar o que a música quis dizer. Por exemplo, os integrantes do Coletivo Candeeiro se calaram, o Marco Teles disse o seguinte: olha, depois de analisar muito, a minha resposta é o silêncio. Ouçam a música do jeito que vocês quiserem e falem o que vocês quiserem. Porém, stories após ele ter dito isso, ele coloca várias pessoas justificando a música e explicando a música. Ou seja, olha a dificuldade. É muito simples, é só admitir a música que a gente fez, porque a gente quer conversar com o público da Umbanda, a gente quer abraçar as pessoas lá do Candomblé, quer que talvez eles entendam também. É muito simples, mas não, nega, se reserva na neutralidade, no silêncio, e coloca outras pessoas para responder e criar uma militância, que é o mesmo caminho que o Kleber Lucas estava tentando abrir. A massa evangélica e católica é muito grande no Brasil, é resistente a essa colonização de matriz africana, então não conseguiu criar uma ponte consistente que normalizasse isso. Mas aí agora estão vindo novos militantes em relação a essa música dizendo o seguinte:
tu é burro, cara. Tu não sabe, tu não tem intelecto, tu não tem um cacife para entender filosoficamente a profundidade dessa música. Missão transcultural é o anúncio do evangelho atravessando barreiras culturais, não apenas fronteiras territoriais. Ela acontece sempre que a igreja comunica o evangelho em uma cultura diferente da sua. Pode até ser, cara, mas eu não estou apontando a cultura, não estou apontando o poema, eu estou dizendo que essa cultura e esse poema é a cultura do mundo. Essa composição, essa letra está apontando para o candomblé e não para Cristo. Não tem Cristo na letra, não fala de Deus na letra, não apresenta. É uma narrativa textual, pessoal, feita pelo pessoal do grupo Coletivo Candeeiro. E aí qualquer um pode interpretar o que quiser, cara. É isso que eu quero deixar claro. E aí voltando para o que eu falei, que eles pegaram o texto de Atos capítulo 17, onde Paulo está em Atenas, para defender os elementos culturais como forma de evangelização. Só que eles esqueceram que em Atos capítulo 17, Paulo vai para a Europa discutir com os filósofos, com os moradores de Atenas, e no final, eles não ouvem Paulo, eles criticam, eles começam a levantar, a multidão começa a ficar pavorosa. O que o texto diz? Paulo pega a pérola do evangelho que ele tentou pregar ali, utilizando até fala dos filósofos gregos e eles não aceitaram, Paulo vai para a Ásia Menor. Paulo vai para outra cidade pregar o evangelho, se não me falha a memória, é Corinto. E ali ele prega o evangelho e muitas pessoas são convertidas, rasgam seus livros de bruxaria em praça pública, aceitando a fé monoteísta, ou seja, ao rasgar os seus livros de bruxaria, eles estavam dizendo, a nossa cultura agora não está acima do Deus que nós conhecemos, nós queremos servir apenas a um Deus, e não a todos os deuses que a gente está servindo. Vocês entendem agora o que o texto está fazendo referência? Paulo não abraça a cultura e fala assim, agora eu vou ficar por aqui filosofando com vocês, aproveitando dos contos, das fábulas. Não, não quiseram o evangelho, Paulo não se corrompeu, ele sai. E a proposta das pessoas hoje, cara, é o tá tudo bem, entende? E esse mesmo argumento pró-cultura que é perigoso, que é o que levou o Kleber Lucas a estar onde ele está e ser quem ele é hoje, a defender as coisas que ele defende. Por isso que eu digo que, apesar de haver beleza na cultura, o evangelho está acima da cultura, entende? Porque a cultura aponta para o lado que a gente herda de outros homens, de outros povos, que é demonizar a nossa cultura. Que cultura? Se até a cultura do Brasil é uma cultura colonial, é que herdou, que aprendeu com outros povos. Ah, mas o culto não tinha uma organização, uma liturgia, mas o mundo é litúrgico, cara. O que a gente sabe sobre o Brasil, sobre o descobrimento do Brasil, sobre as guerras, sobre a conquista, a democracia, são tudo narrativas e mitologias, e a gente sai propagando isso para os outros. O que a gente tem que fazer? Selecionar aquilo que é bom, cara, dentro de um ritual, de uma mitologia que o Brasil está imerso. Só que aquilo que leva para o pecado, aquilo que aponta para outra coisa, a não ser o Deus verdadeiro que está acima da cultura, de toda a ritualidade, mitologia, não vale, cara. Quem melhor do que o apóstolo Paulo, como é muito citado, que tinha bagagem cultural, bagagem teológica, apropriação de povo, porque ele era judeu, nascido na tribo de Benjamim. Quem melhor do que Paulo poderia falar? Paulo abriu mão de tudo isso para se tornar simples, comunicativo, para conversar com as pessoas, e não foi se apropriando da cultura, se aproveitando para pecar. Criar um caminho onde as pessoas vão e voltam da maneira que quer, da forma que quiser. Porque olha só o que está gerando essa música, cara. Os eruditos da filosofia estão dizendo o seguinte, cara, o Zé da música é o cara marginal, que foi convidado para o banquete, que os ricos não quiseram. A Mariazinha não é a Maria Mulambo, não é a Maria Sete Sai, não é não sei o quê. Não, é a Mariazinha, é aquela dona de casa, é aquela lavadeira de roupa no Rio, é o povo simples. Beleza. Só que dentro dessa filosofia estão criando um preciosismo, dizendo, tá vendo? É você, cara, você foi escolhido, você é especial, você é perfeito, você é o Zezinho. Você é a Mariazinha, você tá vendo que tudo do homem é corrompido, cara, e agora a narrativa é de que, não, é pro público mais pobre, é pro bloco C da população, que é os esquecidos, os pobres. Mas isso está levando, cara, para outra vertente. Aí, para as pessoas entenderem isso, que popularmente elas entendem como sendo uma linguagem que leva para o umbandismo, aí você tem que explicar o porquê da filosofia. Mas Paulo se fez simples, cara. Paulo falou com os incultos, Paulo falou com os humildes, sem abrir mão, sem negociar os princípios do evangelho. O evangelho não é uma cultura, entende? Onde a gente pode tirar, mudar a hora que a gente quiser. O evangelho é um estilo de vida, é uma realidade, é uma desapropriação da cultura do mundo, dos homens, para fazer a vontade de Deus. Eu quero encerrar esse vídeo com vocês com uma passagem que Paulo escreve. Vou deixar aqui para vocês a referência, mas ele diz o seguinte, olha, tudo me é lícito, tudo eu posso, mas nem todas as coisas convenham, nem todas as coisas edificam. A liberdade cristã. Cara, você pode compor e escrever sobre o que você quiser, mas nem todas as coisas vão gerar edificação, vão ser pro bem. Por isso é que eu não faço. Auê, a fé ganhou, é uma dessas coisas que não gerou, sabe? Possa ser uma satisfação pessoal. Os eruditos da fé podem achar bonito, poético, filosófico, profundo na filosofia, beleza, ok, eu também acho. Também acho. Não escondo o meu apreço artístico e filosófico.
Mas isso está gerando outra visão. Isso está gerando um outro cerne. As pessoas não estão compreendendo dessa forma. Então, eu acho que, na verdade, foi sim para criar essa militância, onde as pessoas estão se levantando na internet para colocar quem discorda disso como sendo os que se acham donos da festa. Moisés chama as Marias, chama gente sem currículo. Gente que nunca passou pelo discipulado, mas que sabe o que é fome e sede. Aqui que a música vira um grande problema não porque mistura letra, mas porque mistura gente. A religião que vocês tanto propagam, ela até aceita pecador, desde que esse pecador pareça salvo. A fé ganhou não significa que o culto foi bom, significa que quem nunca teve acesso finalmente entrou. E olha que eu tô falando isso com propriedade. Propriedade de quem saiu de um evangelho completamente tóxico, onde só determinada igreja vai pro céu, só um tipo de gente agrada a Deus, só um corte de cabelo é ungido e só uma roupa é a certa. Deixa eu facilitar pros escandalizados. O problema não é a música que vocês ouviram. O problema é que Jesus continua salvando pessoas que vocês nunca convidariam pro banquete de vocês. A fé ganhou, mas perdeu quem achava que era o dono da festa. Eles que estão defendendo essa união, este novo caminho aberto, como sendo o bloco C, os Zezinhos, são os Zezinhos e as Maria, entende? Eles estão colocando isso agora dessa maneira. E não é bem assim. Nós precisamos ter discernimento espiritual para entender, sim, que as simbologias fazem toda a diferença na pregação do evangelho. Se apropriar da cultura de forma errada também faz toda a diferença na pregação do evangelho, no seu resultado final. Então, espero que você tenha entendido. Qual é a sua opinião? Você acha também, assim como eu penso, que foi intencional, foi pensado com esse objetivo de abrir um caminho para o diálogo e para a prática de outras religiões, um sincretismo? Deixa aqui nos comentários. Se você discorda também, deixa aqui, com todo respeito. É claro, eu sei que as opiniões se divergem, mas eu respeito a sua opinião e o respeito deve estar acima disso. Principalmente se inscreva aqui no canal. Isso é muito importante para me ajudar a continuar produzindo conteúdo para vocês. O YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregá-lo para mais pessoas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.